Bom dia, pessoal. Aqui é Thiago Falqueiro. A gente está começando aí mais uma semana de quarentena para as lives da Descomplica. Eu sempre gosto, desculpa, vou ajeitar um pouquinho aqui. Eu sempre gosto de conversar com vocês, explicar que a gente está num movimento de trazer os bons conteúdos, as boas parcerias, as boas pessoas que a gente vê nas redes sociais e no nosso dia a dia de trabalho, para trazer o conteúdo deles e poder disseminar em bate-papos, em lives, para que mais pessoas possam aproveitar esse tempo de quarentena e se reinventar de uma certa forma nos seus trabalhos, na sua atuação, tá? Desculpa aqui ficar arrumando o cabelo, mas estamos esperando. Hoje nós vamos falar com o Fábio, o Fábio Veloso, que ele é coach business, e vou assinar aqui para ele já está aqui online. Esperar o convitezinho dele, vamos convidar ele melhor, né? Não vamos ficar esperando não. Conversa um pouquinho com ele sobre esse processo de coaching, né? Entender um pouquinho do mundo do coaching, que eu acho que é algo bem vasto. E a gente também tira nossas dúvidas aí sobre como sobreviver esse tempo de quarentena. Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia, Thiago. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo ótimo, que bom poder contar contigo aqui nessa série de lives que a gente está fazendo para levar conteúdo e um pouquinho mais de conhecimento nesse período tão conturbado e inédito de quarentena. Perfeito. Prazer estar aqui contigo. Fábio, eu queria começar pelo começo, assim. Eu acompanho bastante o seu perfil, sempre tiro as dicas de lá e tal, até por isso eu tive a ideia de chamá-lo aqui para bater esse papo conosco. Eu queria te pedir, por favor, para você introduzir um pouquinho o mundo do coaching para as pessoas que não conhecem muito bem. Eu percebo que são várias ramificações, são várias possibilidades para as pessoas, né? Você pode fazer um pouquinho essa introdução e já falar um pouquinho da assessoria, do suporte que você presta para as pessoas? Posso sim. Vamos lá. Eu sou treinador e coach da Febracis Coaching, né, que é a maior instituição de coaching do mundo. Nós somos um dos players de destaque no mercado de coaching aqui no Brasil. E a nossa metodologia, ela se chama Coaching Integral Sistêmico. E no que ela consiste? É uma metodologia que ela tem em comum com outras metodologias de coaching a estrutura de estado atual, né, onde o cliente está, como está o resultado de negócio dele, como está a vida dele, caso seja life coaching, e estado desejado, onde o cliente quer levar o resultado dele. E o processo de coaching ele consiste em municiar o cliente com ferramentas, com métodos, para que ele consiga fazer essa trajetória. E muitas vezes um aspecto chave do processo de coaching é saber definir corretamente as metas e saber manter um estado emocional, uma persistência, uma estratégia para fazer essa trajetória. Tá? Então, o coaching integral sistêmico ele começa com isso. E além desse aspecto estrutural, a gente enfatiza muito na inteligência emocional, que é a integração da emoção com a razão durante o processo, né? Então, como é que isso se dá na prática, né? Grande parte das pessoas sabe o que precisa fazer, sabe o que é necessário fazer e conhece o procedimento. Agora, aplicar de fato é outra conversa, né? A aplicação dos conhecimentos e das ferramentas ela se dá quando a pessoa tem as competências emocionais certas, quando ela tem a persistência, quando ela tem a disciplina, quando ela tem a ousadia, quando ela tem a atitude. Isso tudo são competências emocionais e a gente trabalha isso também no coaching integral sistêmico. E, por fim, eu tenho um aspecto sistêmico, que é eu sempre dar atenção aos 11 pilares da vida. Por exemplo, eu tenho um cliente empresário que tem como objetivo aumentar em 40% a lucratividade da empresa dele nesse ano. Ok, vamos trabalhar em cima desse objetivo. Mas eu nunca vou perder de vista os outros 10 pilares da vida dele. Considerando que esse é o pilar profissional, eu tenho o pilar conjugal, pilar filhos, pilar saúde, pilar espiritual. Tudo isso vai continuar no radar. Por quê? Porque se eu foco toda a energia em um único pilar, a médio e longo prazo,
essa energia que eu tirei dos outros pilares, ela vai ser cobrada. Né? A gente sempre fala dessas histórias, né? Pô, a pessoa é meio que intuitivo, mas na prática as pessoas incorrem nesse erro, que é, eu vou dedicar energia na minha empresa, na minha carreira, e vou tirar energia do meu casamento. Ok, em algum momento, sua vida pessoal começa a ruir, e os ganhos que você teve nesse pilar que você focou excessivamente, vamos dizer assim, você vai perder esses ganhos. Então, em resumo, isso que é o coaching integral sistêmico, né? E o que a gente tem? Hoje, a gente tem o coaching individual, que é essa abordagem um para um, né? Que eu atuo em uma sala de coaching, de forma cirúrgica nas demandas de um cliente, e eu tenho uma gama de treinamentos. Inclusive, um deles é o método CIS, que começa amanhã, tá? Que é um treinamento que ele é para o público, aberto ao público, e trabalha as competências. No caso do método CIS, o foco principal é a inteligência emocional. Então, é possível você também fazer uma jornada dentro da metodologia na modalidade de treinamento. Ah, maravilha. Eu imagino que o desafio com a pandemia e com o isolamento, principalmente nessa questão da inteligência emocional, deve ter crescido bastante, né? Como é que você e os seus coaches que fala, né? Coaches, Os exatamente. coaches receberam esse impacto, né? Que tipo de estratégia extra foi preciso reformular? Qual foi a estratégia de contingenciamento para esse momento? Certo. O que acontece? Definição de metas e definição de plano de ação é como se fosse a coluna vertebral do processo de coaching. Né? Então, todos os meus clientes estavam com metas definidas, a gente vinha trabalhando nesse plano de ação, e ao longo, o que é um plano de ação na prática? Né? Uma lista de ações que a pessoa precisa desenvolver, que ela estipula, e eu ajudo ela a estipular esse plano de ação, eu ordeno com ela as ações para que ela saiba todo dia o que ela precisa fazer. Tá? E aí a gente trabalha a parte emocional para que a pessoa continue executando essas ações com energia e com constância. E aí vem a pandemia e muda tudo. Tá? As metas, vários clientes meus precisaram mudar as metas. Uma meta que tinha, por exemplo, um horizonte de 3 ou de 6 meses, precisou mudar o horizonte, precisou mudar o aspecto temporal da meta. Ou então precisou mudar completamente a meta mesmo. E aí a gente fez essa reestruturação, uma vez que tem a pandemia. Trabalhamos a parte emocional. Por quê? Porque você já viu assim você já viu alguém ou então ouviu falar daquela pessoa que está dirigindo, uma metáfora, tá? Está dirigindo, aí vê que vai bater, o que ela faz é, ai meu Deus, vai bater, e deixa o carro bater, em vez dela, desviar. Uhum. Então, isso é um exemplo assim meio pitoresco do que é a falta de uma competência emocional, de saber reagir. Olha a Vanessa aqui. Ei, Vanessa, só dá um alô. Vanessa, minha amiga. Excelente, bem-vinda. Então, quando a gente tem as competências emocionais bem desenvolvidas, a gente consegue responder. Para que serve ter competências emocionais bem desenvolvidas? Para que eu possa decidir com mais qualidade. Então, o meu cérebro, eu sempre explico isso porque é importante. O meu cérebro, cada parte dele é responsável por um tipo de funcionamento, tá? De funcionamento de comportamento, vamos colocar assim. Então, eu tenho o cérebro reptiliano, que ele é mais primitivo e trabalha com as emoções. Ele dita o impulso de reagir ou fugir. Né? Eu estou andando na rua, vejo um tigre, ou eu vou sair correndo. Eu não vou conversar com o tigre e convencer ele a não me morder. Né? A parte do meu cérebro que dita esse comportamento é uma parte mais antiga, o cérebro reptiliano. E eu tenho uma parte mais recente, evolutivamente, que é o córtex pré-frontal, que é a parte da argumentação, do raciocínio lógico, do planejamento, da execução intelectual. Quando o cérebro reptiliano está ativado, ou seja, eu estou numa situação de perigo, de estresse, eu inibo a ação do córtex pré-frontal. Ou seja, a grosso modo, é como se eu ficasse mais burro. Entende? E aí, quando eu vejo que o carro vai bater, em vez de eu pensar que eu tenho que desviar, eu faço, ai meu Deus do céu, e largo o carro para bater. E aí, dei toda essa volta para explicar um pouco o que aconteceu com algumas pessoas quando começou essa crise. A pessoa entra em pânico, desiste dos projetos, ou então para de fazer o que ela poderia continuar fazendo, em vez de agir. E aí, no processo de coaching, eu auxilio a pessoa a, vamos lá, vamos pensar, vamos planejar,
E como é que eu faço isso, né? Além de estar junto, fazendo esse planejamento junto com a pessoa, a gente tem uma série de ferramentas que atuam na fisiologia. Por exemplo, mindfulness, respiração, ativação de recursos, tá? São tudo ferramentas do coaching integral sistêmico que servem para que o meu corpo, a minha mente funcione melhor, para que eu possa extrair o melhor de mim mesmo, tá? Então é por aí. Maravilha. E aí, as pessoas elas vão se estruturando melhor para tomar melhores decisões. Na verdade, é isso. Se estruturando, deixa eu ver se eu entendi o que Assim, você quis dizer. mentalmente. Sim, vão se fortalecendo. Se Né? fortalecer. Vão fortalecendo a inteligência emocional, exatamente. Nesse processo de revisitar objetivos com esse tempo a sós, com esse tempo sozinho, as pessoas precisaram rever muitos objetivos? Não? Como é que você viu isso? Sim. E até eu mesmo, né, precisei rever alguns objetivos, porque grande parte do meu trabalho, grande parte não, quase que antes do Covid, integralmente era atendimentos presenciais, né, cara a cara em uma sala de coaching, ou então treinamentos em auditórios, treinamentos e palestras em auditórios, com aglomeração de pessoas, né? Então eu tinha todo um planejamento de ministrações para esse ano, um planejamento de aquisição de clientes de coaching individual, que eu precisei rever. Agora, grande parte da minha energia está voltada para a internet. Né? Eu tenho atendimento de coaching individual online, porém os treinamentos, por exemplo, agora eu estou aqui na minha casa, esse lugar da minha casa aqui, ele não existia antes. Né? Eu montei um escritório mais esteticamente recomendável, é simples, né? Mas para gravar vídeo. Eu tenho uma série de iluminações aqui, eu tenho a estrutura aqui do meu computador para atendimento, então tudo isso mudou. Né? Hoje eu tenho uma meta de publicação de conteúdo nas redes sociais, tenho estruturação de landing pages, tudo isso eu precisei mudar no meu negócio. Tá? E agora, por exemplo, eu vejo vários empresários que também precisaram fazer coisas semelhantes. Tem um exemplo que eu acho muito, muito bom de falar, que é o Rodrigo Bindes da NutriFresh, por exemplo. Né? O Rodrigo e o Fábio Bindes são dois irmãos, eles têm tem alguns sushi-loucos, tem a NutriFresh, né? Cada negócio é de um. Mas eles são muito fortes nessa questão da migração para os pedidos no mundo digital. O Rodrigo ele tinha um site que funcionava bem, só que ele viu com o Covid uma necessidade de mudar a estrutura de entrega. Então ele criou uma estrutura para atender os pedidos via delivery pelo WhatsApp. Tá? E nesse contexto, quem se movimenta rápido sai na frente. Porque talvez não dê tempo de quem demorar sobreviver o tempo que precisa até a gente não voltar pro que era antes, né? Porque eu acho isso improvável, voltar exatamente o que era antes, mas se adaptar a essa nova situação. Quem fica menos tempo com a mão fora do volante desesperado consegue fazer a manobra mais rápido, né? Para fugir aí do acidente. Exatamente. E muitas vezes é preciso cortar na carne e queimar pontes mesmo. Né? Porque, por exemplo, o que o Rodrigo fez, ele tirou o site da empresa do ar, deixou simplesmente uma tela. Estamos atendendo via WhatsApp, com o telefone do WhatsApp. E por trás não é só um WhatsApp, um celularzinho na mão. Né? Tem uma plataforma de recebimento de pedidos, com triagem, com tickets, uma plataforma robusta, né? que ele mostrou, e eu conversei com a empresa, inclusive, que faz isso, e eu achei fantástico. Por quê? Atendendo direto pelo WhatsApp de forma estruturada, você elimina custos do iFood, por exemplo. Que todo empresário que atua pelo iFood sabe que achata a margem. Né? Então, assim, tem que tomar uma decisão de tirar o meu site do ar. Não, mas eu paguei um dinheirão para botar esse site no ar, mais isso, mais aquilo. Amigo, tem que um olho na bola e um olho no gol. Tem que tomar decisões. E eu vejo que a maior habilidade de um profissional ou de um empresário que de fato tem resultado e consegue perdurar numa crise é a capacidade de tomar decisões rápido. E você falou aí do setor de alimentação, né, que acho que tem um desafio muito grande, porque a margem é muito pequena, né, eles precisam de um volume grande para poder sobreviver, mas eles ainda têm essa perspectiva de se adaptar e entregar online. Você teve contato com algum empresário de algum setor que viveu uma situação mais dramática, que assim,
que não conseguia, que a natureza do negócio não conseguia se adaptar ao online, alguma coisa nesse sentido, não? Eu vi uma empresa de Pilates, né, que estava fazendo lives pelo Instagram para fazer o treino com os alunos. Agora, eu acho improvável essas empresas que têm. Isso é a minha visão, né? Eu Uhum. acho que sempre tem algo que eu possa fazer para alavancar resultados, sempre tem algo que eu possa fazer, porém, os danos para o faturamento das empresas estão acontecendo, né? Então, por exemplo, essa empresa de Pilates, pô, é, vamos transmitir a aula via internet para as pessoas fazerem. Ok, mas uma parte dos alunos trancaram. Eu tranquei a minha inscrição na academia. Eu estou fazendo exercício em casa, né? Estou fazendo calistenia em casa, coisa que eu não fazia, eu gostava de peso, mas, né, é a situação que a gente está. Não tem jeito, né? Esse pessoal é o que vai. Eu penso muito, eu vejo muito até piadas, mas é um assunto sério. O pessoal que está tentando cortar o cabelo em casa, né? É, Rapaz, eu tô de frente aqui, ó. Eu não viro para os lados, tá? Esse aqui é o único ângulo possível, dada essa situação aí. 40 dias sem cortar o cabelo. Pois é. Porque pelo que eu vi das previsões, os salões são um dos últimos que vão reabrir, né? E é o tipo de coisa que não tem como você fazer online, né? Vai transmitir um tutorial, falar Tem. pro cara, ó, corta aqui, corta ali. É difícil, né? Então, Eu vejo alguns cabeleireiros que estão atendendo em casa, né? é um risco, né? Que eles assumem para poder sobreviver, né? Esse período. É. E agora, o que eu vejo, assim, que eu tenho observado de tendência, né? Ó, a gente tem uma migração muito forte para trabalho remoto, né, para home office. Isso já poderia ter acontecido, porque é possível, porque existem ferramentas que permitem isso. Não só a internet e o Zoom, por exemplo, mas ferramentas de produtividade, o Slack, o Google Docs, né, trackers de tempo de trabalho. Tem uma gama de ferramentas disponíveis que principalmente as empresas de tecnologia usam muito. O resto do pessoal, pelo que eu observo, tende a ter uma certa resistência a usar essas ferramentas. Né? Eu acho que é do ser humano, né? Tudo que eu não estou habituado a usar, eu tenho uma resistência, porque é desconfortável no início, então eu vou protelando o início do uso. Mas agora as pessoas estão sendo obrigadas a adotar isso. E aí, um novo contexto em que o home office é, de certa forma, assim, uma opção, não vou dizer que é padrão, mas é uma opção simples de ser adotada, né? O dólar explodindo, né? Eu acho que deve estar 5,65, se eu não me engano, e com previsão de subir mais. Eu ouvi conversa aí do dólar chegando a R$ 8. Caramba. Então, olha a oportunidade que a gente tem, né? Claro que não é para todos os segmentos, mas dólar a R$ 8, trabalho remoto. Quem não está com o inglês em dia está perdendo tempo. Porque uma vez que eu tenho trabalho remoto e inglês em dia, para eu trabalhar para empresas do exterior, isso é uma oportunidade muito boa, Sim. né? Imagina, US$ 2.000 a R$ 5 dá R$ 10.000. É. US$ 2.000 é um salário baixo nos Estados Unidos. Então eu acho assim que é uma oportunidade também que eu vejo muita gente marcando bobeira de não colocar o inglês em dia. Porque aprender inglês é um negócio maçante, né? A pessoa, quando não aprende desde criança, tem que botar um pouco de energia, mas eu acho que quem está sem inglês tem que correr atrás o quanto antes. Essa é uma ótima dica mesmo. É, Uma coisa interessante que você colocou é, a gente vai acabar migrando forçosamente, né? Porque é um pouco do que eu concordo com você. O que a gente não domina, a gente protela, né? Essa questão do inglês acho que é um grande exemplo, né? O que a gente não domina, é, a gente protela. É, eu acho que a gente vai acabar aplicando uma série de estratégias, mas eu acho que são estratégias que elas vão pedir mais da nossa inteligência emocional, não essa questão do home office. Eu acho que é sem muito mais sombra fácil de a gente dúvida. se organizar quando a gente está num ambiente de trabalho onde as pessoas estão sentadas em baias, cada um com seu horário, o chefe olhando, do que você sozinho se administrar, né? Eu acho que a inteligência emocional vai ganhar mais e mais importância ainda nessa nova realidade, não? Ah, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, porque em casa tem muitas distrações,
né? E, ao mesmo tempo, o trabalho remoto, por exemplo, nos meus atendimentos de coaching online, isso é nítido. Uma coisa é eu fazer 4, 5 atendimentos presenciais em uma sala de coaching. Agora, se eu faço 2 seguidos online, demanda muito mais energia, né? Porque quando eu estou num ambiente isolado com a pessoa, eu consigo observar ela, me conectar com ela com mais facilidade. Mas já na câmera, aqui eu tenho no meu ambiente uma série de distrações, meus livros, quadro, violão, um monte de coisa, e aí eu tenho que fazer um túnel aqui para olhar para o rosto da pessoa na internet. Então, assim, demanda muito mais energia as reuniões online. E aí eu preciso, claro, ter essa sabedoria, né, para organizar. Isso eu falei do meu contexto, mas vamos imaginar uma empresa que faz uma reunião no Zoom. Né? Todo dia de manhã a gente tem a reunião a reunião. Esqueci o nome da reunião, mas é uma reunião rotineira que a gente faz de manhã com todos os colaboradores da Febracis. Uma coisa está todo mundo no auditório, a gente fazer essa reunião em pé, né, no auditório. Outra coisa está no Zoom, aí um entra, outro não entra, e tem distração. Então, assim, é preciso muita sabedoria para saber qual reunião é de fato necessária, para saber qual é a estrutura de condução da reunião. Né? A gente tem um quebra-gelo, depois a gente tem uma conversa, a gente tem a questão de ter atas de reunião, para não ficar um conversa, e depois ninguém lembra o que foi resolvido. Né? No fim das contas, são boas práticas de reunião que já poderiam estar sendo, de fato, melhor empregadas no mundo das reuniões presenciais, que no mundo das reuniões online ficam indispensáveis. Né? Então, essa questão da inteligência emocional para gerenciar as particularidades do trabalho remoto é fundamental. E outra coisa que é importante também é a necessidade de cuidar, de cultivar relacionamentos no mundo remoto. Né? Porque uma coisa relativamente simples é eu conseguir concatenar um ritmo de trabalho em que eu produzo. Né? Não vou dizer que é fácil, né, para quem não está acostumado, mas é mais fácil eu estruturar isso. Mas e aí, qual que é aquela hora daquela conversa descontraída, o que acontece no trabalho? E aí, como é que tá? Como é que tá seu pai? Tá bem? Melhorou? Então, como é que tá seus filhos? Olha aqui, foto do meu filho. Que hora que eu faço isso no trabalho remoto? O cafezinho, né? Então, exatamente. Porque isso é necessário também, porque para eu ter um time engajado entre si, né, com confiança construída, eu saber, poxa, eu posso contar com fulano e Beltrano, com aquele ali eu já não sei, porque geralmente ele tira o corpo fora, entende? Tudo isso vem da dinâmica humana no ambiente de trabalho. Se eu estou online, eu preciso criar soluções para ter isso. Né? E aí tem algumas empresas que já têm uma cultura de trabalho remoto há mais tempo, que aí eu nunca passei por isso, mas eu pesquisei e vi como eles fazem. Eles têm momentos só de descontração, tá? Reuniões online só para conversar. E as pessoas entendem isso e percebem a importância disso. Olha que fantástico. Né? Então, uma empresa que mantinha o happy hour de sexta-feira online, né? Eu não sei se não era exatamente o happy hour de sexta-feira, nesse caso, mas era eu não lembro, na verdade. Pode até ser, mas eu não me lembro. Mas o que me marcou era que era um momento em que as pessoas reservavam na agenda um momento para sentar na frente do computador com a webcam e simplesmente bater papo. Olha que interessante. É verdade. Vou compartilhar aqui 2 experiências nossas da agência. A primeira é um veredito até preocupante, assim, se você for pensar, mas bom, que hoje a gente se organizou para ter reuniões online, então hoje a gente se reúne e conversa muito mais do que quando a gente sentava todo mundo na mesma sala. Porque estava todo mundo tão preocupado em fazer o seu e era só aquele toquezinho, já fez isso, já fez aquilo, entregou, que a gente não tinha esse momento. Então eu acho que hoje a gente sabe muito mais da vida, do dia a dia, acompanha as opiniões sobre o Big Brother, sabe? Isso que você está dizendo. E outra coisa é a questão das distrações. Eu acompanho o seu Instagram, sei que você tem uma menininha, né? Aqui não, é o Arthur, é um menino. É um menininho. O Arthur. Eu tenho 2 meninos trancados aqui na porta ao lado, que não podem entrar porque eu estou fazendo a live. Então, é realmente desafiador, né? Você precisa, às vezes, ter um deadline, ter uma transmissão ao vivo. E tem coisas que são muito difíceis de controlar, que você não tem, distrações que você não tem no ambiente de trabalho, né? Então, eu acho
que a inteligência emocional é muito importante. E eu acho que você tem alguns conteúdos bem poderosos nas suas redes, que é sobre a organização do tempo, né? A organização do trabalho. Queria que você desse algumas dicas para a gente sobre como desenvolver aí inicialmente, onde buscar mais informações sobre isso, como se organizar melhor, né? Como organizar essa energia de força de trabalho. Legal. Bom, onde buscar mais informação sobre isso é no meu canal do YouTube. Só procurar Fábio Veloso Coach que você vai encontrar, quem está vendo aqui a live. Né? Eu tenho vários vídeos sobre isso, sobre como estruturar a agenda, como organizar, fazer lista de tarefas, plano de ação. Tá, eu acho que lá para quem quiser se aprofundar é um bom lugar. Mas o básico que eu levo para todos os meus clientes é ter um plano de ação bem estruturado. Olha o Gil aí. Gil é meu cliente. Bem-vindo, Gil. É ter um plano de ação bem estruturado. O que é um plano de ação estruturado? Você ter uma lista de todas as atividades que você, não de todas, né, mas assim, planejar uma lista de pelo menos umas 10 atividades que você precisa, as 10 próximas atividades, para você chegar a uma meta que você definiu. Por que isso? Porque fazendo isso, imagina, né? Pô, você precisa ter uma lista das 10 atividades. Ok, o que você precisa para ter essa lista na sua mão? Você precisa sentar e fazer a lista. Né? Então, na prática, o que você está fazendo? Você está desconectando o momento de planejar do momento de executar. O que muita gente que não faz isso acaba vivendo é estando com esses dois momentos misturados. Eu chego de manhã, eu não sei exatamente o que eu preciso fazer, e aí eu tenho que pensar no que eu vou fazer, e enquanto eu estou pensando, ou antes de pensar, eu dou uma olhadinha no e-mail, e aí chega um e-mail, aí eu estou respondendo o e-mail, aí na hora que eu vejo, eu já estou há 3 horas fazendo sei lá o quê, fazendo o que alguém colocou na minha frente, alguém que me mandou um e-mail, entende? E aí na hora que eu vejo, eu desperdicei o meu momento mais produtivo do dia, que é o momento em que minha mente está mais descansada. Eu sei que tem gente que opera melhor à noite, mas via de regra, o início do dia é mais comum que as pessoas tenham mais produtividade, porque, puxa, eu acordei, né, descansei a minha mente, e aí eu estou desperdiçando essa energia no início do dia. Então, por isso a importância de você planejar, separar um momento de planejar e de executar. E aí, quando eu faço esse planejamento, eu tenho essa lista de tarefas no plano de ação, definidas com data de execução. E aí, como que fica o meu dia quando eu tenho essa lista? Meu dia fica, eu acordo e eu sei exatamente o que eu preciso executar no dia para começar. E aí eu começo o meu dia executando as tarefas que eu defini. Vai ter urgência? Vai. Vai ter coisa que eu vou precisar parar para fazer, porque pegou fogo aqui ou ali, eu preciso apagar? Vai. Mas no início do dia eu já fiz o que eu precisava fazer, o que é realmente importante. E aí eu olho uma rotina consistentemente que eu realizo no início do dia, o que é realmente importante, olha o aumento na produtividade. Né? Deixa eu só... Ela perguntou aqui qual que é o Instagram, né? É Fábio o Veloso. YouTube, né? É o YouTube? Eu O acho que é YouTube o eu não tenho YouTube de cabeça o canal, mas procura Fábio Veloso Coach, que tá lá, o YouTube vai te mostrar. Isso. Então, acho que a primeira dica importante aí é separar o planejar do executar e estabelecer prioridades, né? Exatamente. Quando eu tô ordenando as minhas tarefas, eu estou estabelecendo prioridades, né? Porque eu decido, eu vou fazer isso primeiro. E aí, claro, nesse processo eu vejo o que é mais importante. Aí tem uma série de decisões que eu tomo quando eu estou definindo a ordem das atividades, né? Bom, essa precisa ser antes, porque não tem como fazer essa sem fazer essa. E aí eu estou priorizando já. E aí depois eu só paro e executo. E quando você diz 10, é porque, assim, acho que a gente corre o risco, pelo menos acontece comigo, da gente querer abraçar o mundo, né? A gente fazer Aham. uma lista de zilhões de tarefas e aí, por mais que a gente execute, no final do dia a gente termina meio chateado, né? Eu acho, assim, quando 10 não é nem para executar em um dia, né? 10 é para próximas tarefas, e aí depois que eu listei essas 10 eu vou checar quais que eu vou executar cada dia. Eu acho assim que, via de regra, em um dia, eu não devo colocar tipo, de 2 a 5 tarefas realmente importantes em um dia. Porque tem gente que é excessivamente otimista, né, com o ritmo que consegue aplicar. Aí a frustração não acerta.
Então coloca de 2 a 5, 5 já acho demais, assim, umas 3 tarefas essenciais para você fazer num dia. Por quê? Porque você vai fazer outras coisas, né? Vai ter urgência, você vai lembrar, mas se você executar essas 3, é para trabalhar com folga mesmo, entendeu? Com folga, que eu digo assim, para sobrar tempo para fazer outras coisas. Entendi. Mas, e aí você me perguntou por que 10, né? 10 é um número arbitrário, porque eu vou precisar depois revisar essa lista e colocar mais tarefas. Se eu, por exemplo, falo, não, vou colocar só 3 tarefas, na verdade eu não estou planejando. Porque se eu ficar sentado pensando um pouco mais de tempo, certamente eu vou conseguir listar outras coisas que são importantes, que ficariam de fora se eu fizer um planejamento muito curtinho. E por que eu não posso colocar 30 tarefas, por exemplo? Eu até posso, mas quem tem uma inclinação a fazer isso, precisa ficar atento se não está assim, meio que no padrão planejar muito e fazer pouco, sabe? Então, por isso que 10 é um bom número. E aí 10, e toda semana você revisa. Coloca novas tarefas, para e pensa nos próximos passos. E, Fábio, eu uso muito aquele método Pomodoro para a hora de executar. Tá. Como é que você vê? Você falou agora dessa parte do planejar muito e fazer pouco, né? Como é que eu ganho rendimento na hora de executar essas tarefas e não me frustrar? O Pomodoro eu uso também, indico para meus clientes. Eu acho que o Pomodoro ele tem alguns... Ele é uma técnica que ela meio que me engana o meu cérebro, né? O que acontece? Vamos lá. Eu olho uma tarefa que eu preciso fazer e aí ela é difícil de fazer, né? Pode ser longa, ou eu preciso pensar, eu não sei muito bem fazer, vai me dar trabalho. Aí qual que é o impulso inicial do meu cérebro? É fugir da dor e buscar o prazer. Aí o que a pessoa faz? Procrastina. Ah, não, calma aí, deixa eu fazer isso aqui antes. Talvez uma tarefinha mais fácil, só que talvez não seja realmente importante. E aí com o Pomodoro, o que eu faço? Eu recorto um período de tempo. Eu uso 50 minutos. Tem gente que usa meia hora, tem gente que usa mais. Mas assim, eu recorto 50 minutos. E aí, quando eu vou olhar essa tarefa, eu já olho ela diferente. Eu não vou precisar fazer ela até acabar. Eu vou precisar dedicar minha atenção a ela por 50 minutos. Ou seja, né, uma coisa é eu levantar para dar uma caminhada, outra coisa é eu levantar para correr 15 quilômetros. Se for 15 quilômetros, eu posso olhar e falar, nossa, não, vou morrer se eu correr 15 quilômetros, entende? Então, eu meio que engano esse mecanismo do meu cérebro da fuga da dor. Eu falo, não, é 50 minutos, pô, 50 minutos dá para fazer. E aí eu entro e começo a fazer. E aí, venceu os 50 minutos, eu uso um alarme, um aplicativo para fazer isso. Aí eu levanto, espreguiço, faço alguma coisa, dou uma checadinha no Instagram, se eu quiser, eu me dou 10 minutos para fazer o que eu quiser. E aí, se eu coloco aí 3, 4 ciclos desse em um dia de produtividade verdadeira, e aí, assim, tô no Pomodoro 50 minutos, fecho todo o resto. Celular no silencioso, tiro, é foco, visão de túnel, fazendo essa tarefa, entende? Então, realmente é uma das técnicas mais efetivas que eu conheço. É muito interessante isso. Agora, essa questão da distração e da gente se dar aí esses 10 minutos, e você falou mais cedo também do mindfulness, né? Como é que são os outros momentos para a gente se renovar, para a gente garantir essa rentabilidade aí nesses 50 minutos? Você falou do mindfulness. O que você Olha o Gil aí trazendo, né? É isso. Preceito do mindfulness, do Pomodoro, né? Foco máximo na tarefa por um período de tempo determinado. Vamos lá. Outras ferramentas, né, para eu render melhor quando eu estiver trabalhando. Alimentação. Antes de eu continuar, o que eu quero dizer, né? Eu tenho uma abordagem de produtividade que é a abordagem de técnica de produtividade. Vou usar uma ferramenta para eu fazer a maior quantidade de tarefas no menor tempo. Vou me organizar para eu fazer a maior quantidade de tarefas no menor tempo. Show. Eu tenho uma outra abordagem, que é regular a máquina, cuidar do meu organismo. Então, sono, fundamental. Né? O meu desempenho, quando eu não durmo, é pior. Todo mundo sabe disso. Né? Eu tenho dificuldade de concentrar, dificuldade de entender. Eu olho uma tarefa e falo, meu Deus, isso aqui é difícil, não vou fazer agora não estou em condições de fazer isso não. Então, sono, beber água, respirar, tá? Isso é recomendação. Eu tenho um médico, amigo meu, ortomolecular, que ele recomenda isso. Olha, a cada hora, para e dá 3 respirações fundas. Por quê? Para renovar.
o oxigênio, para oxigenar o cérebro. Isso é importante. O mindfulness, né, como você falou, tem os exercícios rotineiros, uma série de ativações de recurso, exercícios que estimulam o meu corpo a produzir dopamina, produzir testosterona, produzir endorfina. Né? Por que é importante a dopamina? A dopamina, ela é um hormônio que o meu corpo ele produz quando eu realizo coisas importantes, né? Quando eu tenho conquistas. E a dopamina, ela me dá persistência, me dá motivação, entende? Então a gente tem uma série de exercícios rotineiros no coaching integral sistêmico que estimulam o meu corpo a produzir esses hormônios. Você falou da dopamina agora e da persistência, e tem uma coisa que eu acho super interessante, que eu acompanho no seu Instagram, que é aquela sequência de algumas práticas que você faz, que todo dia você coloca lá não sei quantos dias seguidos, né? Qual é a Isso. importância da persistência para a gente regular a máquina? Assim, qual é a estratégia? E aí uma coisa que sempre me chama atenção, eu sempre tive curiosidade, como é que foi o seu trajeto? Como é que você foi implementando isso, tendo contato e trazendo essas experiências para a sua vida e que alterações isso foi trazendo, melhorias? Legal. Primeiro, como né? Eu postei no Instagram por 520 dias seguidos essa sequência de exercícios rotineiros. Aí, no início da pandemia, teve um dia que eu bobeei e perdi a contagem. Aí eu parei de postar, né? Mas eu continuo fazendo. Legal. Né? O que é aquilo? É a sequência, é o ritual matinal com os exercícios rotineiros que a gente tem no Coaching Integral Sistêmico. Neles tem o mindfulness, nele tem motivos de gratidão, que eu agradeço por tudo que eu tenho, porque eu listar motivos de gratidão também estimula o meu organismo a produzir dopamina. Tá? Então, eu não consigo pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, eu estou num momento que eu estou preocupado, estou frustrado porque algum cliente que eu ia fechar um contrato deu para trás, e aí isso vai gerando uma série de sentimentos. Né? E esses sentimentos, eles prejudicam o meu comportamento, prejudicam o meu desempenho. E aí eu entro com uma ferramenta, olha aí a Daniela é minha colega, treinadora da Febracis também. Bem-vinda, Dani. Aí eu entro com um exercício, com uma ferramenta como essa de motivos de gratidão. Eu listo todos os meus motivos de gratidão. E ao ir listando, eu vou pensando neles. Isso vai mudando o meu padrão. Isso vai mudando a forma que eu sinto. Percebe? E aí na hora que eu termino, eu vou listar 50 motivos de gratidão. Na hora que eu termino essa lista, o meu sentimento é completamente diferente. E aí me sentindo melhor, eu penso melhor, trabalho melhor, produzo melhor. Entende? Então, mindfulness, motivos de gratidão, visualização. Eu tenho um mural da vida extraordinária, onde estão todas as conquistas que eu quero ter. Eu olho para esse mural, visualizo, me imagino lá, e isso estimula o meu corpo a produzir dopamina também. Tá? Eu falo afirmações, tem afirmações que eu falo a respeito da minha vida, da minha realidade, como eu quero que a minha vida seja. Tudo isso é um arcabouço de ferramentas que me ajudam a ter melhor performance. Entendi. E como é que você foi conhecendo esse processo, trazendo essas experiências para sua vida? Quais foram os efeitos que você foi percebendo a cada etapa? Bom, tudo começou no Método X, né, que é onde o Paulo Vieira, que é o presidente da nossa empresa, ele explica o funcionamento disso, dá toda a fundamentação científica. Depois teve formação em coaching, em que eu aprendi, inclusive, o procedimento de passar essas ferramentas para os meus clientes de coaching individual. Eu vou passando uma por uma, né, para que eles vão adquirindo esse hábito uma por vez, e foi assim que eu fiz. Né? No início, eu não tinha muita constância, tá? É uma coisa diferente, às vezes eu fazia, às vezes eu não fazia, mas depois que eu comecei a fazer todos os dias, cara, o efeito é fantástico. Tá? Eu passei a ter mais persistência, mais foco, mais ânimo, me sentir melhor, ter uma capacidade melhor de enxergar as possibilidades, as coisas boas, os motivos de gratidão, né? Porque tudo isso é uma educação do meu cérebro, da minha atenção. Se eu todo dia listo motivos de gratidão, o meu cérebro automaticamente vai falar, opa, todo dia tem essa atividade aqui. Então eu vou passar a ficar atento às coisas boas que acontecem para eu poder resgatar elas na hora do exercício, entende? Então vai mudando a minha forma de enxergar o mundo. Entendi. Como é que é o processo quando
Primeiro, não vou deixar para o final, mas assim, como é que é o processo quando alguém vira um coach, né? Eu acho que a parte mais difícil, pelo menos assim, na minha experiência pessoal, é estabelecer objetivos e metas, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que não têm tanta facilidade, porque isso está muito ligado a perfil comportamental, né? Tem alguns perfis, eu coloco muito conteúdo no YouTube sobre isso também. Falando sobre perfis, eu estou falando sobre DISC, né? Então, tem alguns perfis, por exemplo, a dominância, quem é autodominante, já tem mais facilidade em estabelecer meta, porque ele é movido à meta, define um objetivo e aí eu vou, boto energia para chegar nesse objetivo. Já os outros perfis não tem tanto essa, vamos dizer assim, essa linguagem, né? Muitas vezes a pessoa está mais conectada em viver novas experiências, em desfrutar, na criatividade, né? De modo que até ela olhe uma estruturação de ação. Pô, vou fazer um plano de ação para chegar numa meta como algo meio, puxa, mas vou me sentir preso, entende? Então Uhum. é muito de perfil, tá? Mas independente do perfil, como é que a gente faz o estabelecimento de metas? Primeiro, a gente faz um trabalho para entender quais são os valores da pessoa. O que é importante de verdade na vida dessa pessoa? Porque as metas, elas precisam estar congruentes com esses valores, né? Senão a pessoa vai acabar se sabotando. Então, vamos imaginar assim que a pessoa tem como valor ter tempo livre para ficar com a família, curtir a natureza, praticar um esporte ao ar livre, etc. E aí ela estabelece uma meta que ela percebe que ela vai precisar trabalhar 14 horas por dia para realizar essa meta, né? E aí, puxa, ela olha e fala, cara, começa a se sabotar, porque está ferindo os valores dela. Então é importante, claro, eu definir metas. Quais são os cinco pilares de uma meta? A gente usa os critérios SMART, né? Que é metas SMART, então, é difundido, né, na administração de empresas, e a gente usa esses critérios também para o Coaching Life. Eu tenho 5 critérios, que é o SMART, uma sigla para a meta tem que ser específica, tem que ser mensurável, aí ela tem que ser atingível e desafiadora, ou seja, eu tenho que olhar para ela e acreditar que é possível eu realizá-la, mas ao mesmo tempo ela tem que ser desafiadora, ou seja, eu preciso empregar mais esforço, mais dedicação do que eu emprego já hoje para conseguir, para fazer essa meta acontecer. Senão não faz sentido, né? Se ela não for desafiadora, se bastar eu ficar aqui sentado esperando que ela vai acontecer, aí eu não preciso de coach, não preciso de nada, né? Então eu preciso dar uma calibrada, apertar um pouco essa meta. E por último, ela precisa ser temporal, preciso definir um prazo para ela acontecer. E aí, nessa definição de metas, eu quero enfatizar essa parte do desafiadora, possível e temporal. Aí eu junto isso a ela estar congruente com os valores do cliente. E aí eu defino uma meta bem clara. Percebe como com isso aí eu chego em uma meta clara? Ela tem que ser, inclusive, visualizável. Aí eu crio, inclusive, imagens. Qual é a imagem que você vê de você realizando essa meta? Entende? Legal, aí a pessoa, eu acho que aumenta a chance dela aderir, né, ao projeto que ela está se propondo. Com certeza. E aí eu trago um plano de ação também. Plano de ação que eu acompanho esse plano de ação com o cliente. Entende? Então, não tem como dar errado. Se a pessoa fizer o passo a passo, não tem como dar errado. Junto a isso, ferramentas de potencialização emocional. Para que ela tenha firmeza, tenha foco, tenha tudo isso que precisa, né? Não tem jeito de dar errado se a pessoa fizer seguir o plano. Legal. Fábio, a gente está chegando aqui no nosso limite aqui de tempo do Instagram daqui a pouquinho. Eu queria só É. falar mais um pouquinho aqui sobre as questões ambientais, assim, porque o meio não é só o Covid, né? O meio ambiente em que a gente vive não está ajudando. A gente tem aí uma crise política seríssima, uma série de coisas. Como é que você faz para ter contato com as coisas que estão acontecendo e que não estão sob a nossa tutela? E como é que você indica para os seus clientes para sobreviver a isso, né? Eu sei, assim, eu tenho exemplos de pessoas conhecidas que passam o tempo todo com a CNN ou com a Globo News ligada, as pessoas faltam querer se jogar do prédio no final do dia, né?
Uhum. Como é que você vê, como é que você sobrevive a isso e qual é as dicas de sobrevivência para esse vai e vem aí dos acontecimentos? Tá, isso é um bom tema. Tá? A minha visão disso aí é que não é nem 8 nem 80. Né? Eu vejo algumas pessoas que realmente ficam, como você disse, né, o tempo inteiro ligado no noticiário. E aí, o que, que o noticiário precisa? Precisa ter alguma coisa para noticiar. É. Né? E geralmente as notícias ruins dão audiência, né? Então eles ficam ali fazendo um loop, aí de repente eu sei que lá no interior da Ucrânia morreu uma menina de 2 anos de Covid. Pô, isso não me interessa. É, Né? Tá lá no interior, enfim, né? Estou usando isso para ilustrar. claro. E por outro lado, tem algumas pessoas que começam, assim, que com a boa intenção de gerenciar o consumo de notícias, elas levam para o outro extremo, né? Aí se alienam, aí não sabem o que está acontecendo, aí começam a falar, tipo assim, fala algumas coisas que parece assim, que a culpa é de quem está noticiando, né? Uhum. O problema é a imprensa tá falando e não o problema em si. Também não acho que é por aí, tá? Então eu acho que é preciso ter um meio termo para você tá informado, né? Porque senão você fica alienado, não sabe o que está acontecendo. Eu acho que isso é fragilizante, né? Quando você vai fazer um planejamento, uma gestão de risco do que pode acontecer com sua carreira, com sua empresa, pô, você precisa saber o que está acontecendo, né? E aí, como é que eu faço? Eu seleciono algumas fontes de notícias que, que eu gosto do estilo, né? Por muito tempo eu gostava de ouvir de manhã o podcast do Estadão, que aí é meia hora com o resumo do dia, Uhum. tá? De vez em quando eu vejo o Jornal Nacional, mas não sempre, né? Mas eu fico atento também quando começa a ficar aquele desfile de tragédias, né? Eu fico atento, eu falo, opa, isso aí não, já começou eu vou desligar, né? Uhum. Mas hoje, sabe qual que é o que eu gosto de acompanhar para me informar? É o canal do Telegram da Empíricos, né? Que eu sou cliente de investimentos da Empíricos e eles dão um panorama com foco em mercado financeiro. E aí diz que aconteceu, pô, consequência do Moro ter pedido para sair, será que o Guedes sai, será que o Guedes não sai? O foco ele é no que isso vai impactar a economia e os investimentos. Então eu gosto disso, tá? Então é assim que eu faço. É um pouco mais pragmático, né? Total, eu acho que essa é a palavra. Eu quero te pedir uma última dica antes da gente se despedir, então. As pessoas estão muito online, estão muito alcançáveis, né? É engraçado, eu vi uma dica um tempo desses para trás, até para aplicar esse método Pomodoro, que ele falava assim, olha, bota o celular no silencioso, você precisa, a hora que, você precisa mandar no celular, é a hora que você quer ver as coisas que estão ali, não ele ficar te apitando o tempo todo e você se Aham. faltar por ele. E ele falou assim, pensa o seguinte, quantas ligações de R$ 1 milhão você vai receber nessa hora que você vai se dedicar, né? Provavelmente nenhuma. Então todas as outras coisas você pode retornar. É, e eu acho que um reflexo da situação aí do isolamento é que a gente está muito alcançável, né? A gente está online o tempo todo. Como é que você lida com isso? Qual é a dica que você dá para as pessoas para o número de reuniões online, o número de grupos que a pessoa participa e de mensagens que ela retorna, o tempo em que ela retorna? Às vezes a gente se sente muito eu esqueci qual é a sigla, né? Tem uma fobia, né? De você não estar acompanhando. Hã? FOMO. FOMO. Isso. Medo de ficar por fora. Medo de ficar por fora, né? Como é que você trata disso com você e qual é a dica que você dá para as pessoas em relação a isso? Cara, o Pomodoro, quando ele é aplicado, ele resolve isso, né? Que enquanto eu estou num ciclo de 50 minutos, eu não estou no WhatsApp, não estou respondendo WhatsApp nem nada, né? Eu aplico isso que eu não preciso responder o WhatsApp na hora, tá? E ao aplicar isso, eu também não gero nas pessoas expectativa de que eu vou responder na hora, né? Eu já usei por um tempo 2 celulares, um só para grupos e outro para conexões diretas. Foi bom por um tempo, mas depois eu fiquei incomodado com estar andando com 2 celulares e eliminei isso. Estou até pensando em retornar, né? Mas isso é uma alternativa que várias pessoas que eu conheço usam. Tem 2 celulares, um só para grupos.
né? Que mais? Vamos à parte do fear of missing out, medo de estar por fora. Aí já é muito mais uma autogestão, né? Eu estou o tempo inteiro lá checando as redes, checando o Instagram. Isso é um vício, né? Eu preciso estar atento com isso. E aí, voltando para o planejamento diário. E esse vício eu estou mais vulnerável a ele, principalmente quando eu não tenho planejamento. Eu não sei o que eu vou fazer no dia. Aí eu fico alcançável, como você falou, né? Não tenho nada para fazer mesmo. Quer dizer, não é que eu não tenho nada para fazer, eu tenho uma série de coisas para fazer, mas não defini exatamente o que eu preciso fazer hoje, não coloquei prazo. Aí é muito mais fácil eu ceder à tentação de ir para o Instagram, ir para o Facebook, ficar lá escrevendo os textões, né? Então, planejamento semanal. E o Pomodoro, para mim, ajuda muito. Porque não é uma questão de, vou sair de todas as redes sociais. Não. É você fazer o que você precisa fazer e no tempo extra, aí você se permite. Entende? Uhum. Fábio, muito obrigado. Para mim foi ótimo. Eu sempre acompanho seus conteúdos. Vou Prazer, aproveitar o Thiago. meu tempo extra aí para dar uma passeada no seu YouTube, que eu já vi vários anúncios. Eu acho que essa dica do dólar de inglês é uma coisa muito interessante da gente ver de uma forma positiva, algo que todo mundo vê de uma forma negativa, né? Eu acho que a gente tem que Sim. aproveitar essas oportunidades. Muito obrigado pelo seu tempo. Avisar que a gente a gente disponibiliza depois a live e sobe no YouTube, no Instagram, para as pessoas poderem rever. E eu acho que é um conteúdo riquíssimo e muito importante no momento em que está todo mundo meio perdido, né? Eu acho que esse processo de coaching é algo que sempre me interessou e é um treinamento para você melhorar. Acho que os jogadores de futebol, todo mundo que precisa de excelência passa por um treinamento, tem um técnico, né? Eu acho que o coaching, pelo Sim. menos a visão que eu tenho, tem um pouco esse lado de você ganhar excelência.